Sejam todos bem-vindos aqui à nossa palestra, onde a gente vai trabalhar sobre as alavancas de crescimento de uma oficina, para que ela não dependa de indicação, para que ela não dependa daquilo que ela não controla para crescer. Entenda o seguinte: crescimento, faturamento. Você consegue crescer o faturamento? Não, você não consegue crescer o faturamento, porque faturamento não é um botão que você aperta e aumenta. Lucro não é um botão que você aperta e aumenta. O que você consegue aumentar? Você consegue aumentar o número de pessoas que te procuram no WhatsApp, você consegue aumentar a eficiência dos teus atendentes, transformando eles em vendedores. É isso que você mexe um lado para ter resultado do outro. Então, só indicação não sustenta crescimento. Por quê? Porque indicação, beleza, é um sinal de um bom serviço. Mas indicação, crescer com indicação, a gente vê dono de oficina que se orgulha. Ah, eu cresço com indicação. Por quê? Porque meu serviço é muito bom. Beleza, cara, mas você não se tornou empresário. Você se tornou um bom mecânico no máximo. Mas você precisa ser empresário. E o empresário trabalha marketing. O empresário tem um negócio na palma da mão. Né, Anderson? É exatamente por isso que a gente aborda a ideia de que o dono do centro automotivo de 2 anos, ele está vendendo mais que o dono do centro automotivo de 20 anos. E o principal motivo é exatamente isso que o Samuel falou. O cara de 2 anos, ele entendeu que ele tem uma empresa. E o cara de 20 anos, geralmente, ele entende que ele é um mecânico. E aí ele não consegue gerir todas as áreas da empresa dele. Ele não consegue olhar para a gestão, ele não consegue olhar para um comercial, para uma captação. Ele não consegue olhar para um aperfeiçoamento dentro da mão de obra dele a mais, a um produto a mais, a um serviço a mais. Isso aí impacta diretamente. Por quê? Porque ele tem um ótimo serviço, mas ele não tem estratégia. E aí quem vive de indicação não controla a agenda do próximo mês. Porque o cara que depende de indicação, ele tem um teto na cabeça dele. E para ele romper esse teto, ele precisa ter pelo menos aí alguns canais que vai dar uma projeção e uma previsibilidade para ele, que é o que nós implementamos aqui dentro. E aí eu queria até chamar o Theo para compartilhar um pouquinho sobre isso. E perfeito, Anderson. Quando a gente fala sobre um dono de centro automotivo virar de fato um empresário, a gente tem que entender que todo bom empresário entende de números, entende de estrutura, entende de como criar um processo que faça com que a empresa dele cresça de forma saudável e com previsibilidade. E quando a gente fala de indicação, a previsibilidade some totalmente, né? É inversamente proporcional. Por quê? Por quê, Theo? Então, indicação é ruim? Não é ruim, pessoal. Mas o que eu quero dizer aqui é que, de fato, você não pode ficar dependendo somente de indicação para crescer o teu negócio. Por quê? Porque a indicação não te dá previsibilidade de crescimento. Imagina só, tu tá colocando o crescimento da tua empresa nas mãos do teu próprio cliente. Ou seja, se o teu cliente não te indicar, tu não cresce. Você acha isso saudável para o teu negócio? De fato, não é. Então, o empresário é aquele que traz soluções. O cara que realmente é empresário e não só mecânico, ele traz soluções de crescimento para a empresa dele e não fica focado somente em ser um bom mecânico, só na parte de fato operacional. E é isso que a gente quer trazer para vocês. Uma visão de empresário e não somente uma visão operacional de mecânico. Beleza? Agora que a gente vai perguntar, né? Quem depende de indicação, levantar uma galera tá aí com vergonha, né? Então, vamos passar logo essa parte aí, vamos pro conteúdo. Cara, só para bater aqui mais um pouquinho vocês que dependem de indicação. Você que depende de indicação, tem um teto de rede. O seu cliente só indica que ele conhece. Ele não conhece o mundo todo, não. Tem limitações. Ainda mais se você estiver dentro de um subnicho mais dentro ainda. Trabalho só com performance, trabalho só com... Aí você tem um teto menor ainda. Teto de time, a indicação só acontece quando o carro do amigo dele quebra. Então você tem um problema de não buscar necessariamente aquele cara que está com uma dor latente. Você está buscando o cara que aquele cara conhece. E não necessariamente ele tem uma dor latente. E teto de perfil, ele indica gente parecida com ele. Então às vezes você tem uma expansão de um público que poderia te pagar um ticket médio maior, mas ele só vai te indicar dentro daquele círculo financeiro, econômico e etc. Para cima. Aí eu queria só complementar, Samu. Volta um pouquinho aqui, Matheus. Vamos lá. Aí tu abriu tua oficina, tu ralou muito, tu trabalhou muito. A gente sabe como é difícil tu manter uma operação aqui no Brasil. E aí tu pega a tua operação inteira, tua oficina inteira, que bota comida na tua casa, que sustenta a tua família, e aí tu pega e tu vai depender
do bom senso do cliente indicar só para quem ele conhece. Tu vai pegar e depender do bom senso do cara indicar quando ele quiser. Isso é loucura. Aí tu vai ter no bom senso de indicar só com quem ele gosta. Porque ele só vai indicar com quem ele gosta. Acaba que ele não gosta, ele não indica. E Anderson, aí chega final de mês, o cara não bateu a meta, fica desesperado, ele vai recorrer ao quê? Ligar para os clientes dele, pedir contato, e na maioria das vezes esse cara que depende de indicação não tem um programa de indicação. Ele depende da boa vontade, meu amigo. A boa vontade do cara que tu entregou o carro agora e tá feliz da vida, aí depois ele briga com a mulher dele e tá indignado. Ele vai te indicar? Não vai indicar. Não vai indicar. E aí, por isso que a gente está aqui hoje, né? Para dar a opção para vocês que estão aqui conosco, de entender que você não pode depender do bom senso das pessoas indicar o teu serviço. Tu pode ser o melhor da região, mas tu não consegue ter uma previsibilidade. Ah, eu quero ter um objetivo financeiro de X no mês que vem. Tu vai contar com a sorte. Essa que é a realidade. Enquanto tu poderia simplesmente contar com um processo 100% validado, com algo que realmente te dá uma previsibilidade, que é de fato te passar uma clareza durante todo o processo de como tu vai fazer para conseguir atrair os melhores clientes, porque quando a gente fala de melhores clientes, não é carro premium, é cliente premium. É o cliente que reconhece o teu valor e não vai brigar por preço, não vai ficar chorando por preço. Isso é o posicionamento que a gente vai te colocar. E vamos então mostrar o caminho, né? O que a gente tem aí na mão. Samuel, deixa eu só trazer um complemento, porque eu acho muito interessante o poder que você tem nas mãos quando você tem algo com previsibilidade, né? Até vamos deixar mais palpável. O que é essa previsibilidade que vocês tanto falam aí, estão falando já várias vezes aí no palco? Imagina só você ter uma máquina. Vou trazer a linguagem de vocês. Uma máquina onde você coloca X reais e baseado num protocolo, baseado ali em números, baseado em porcentagens, você investe X, volta 2X. Você investe Y, volta 2Y. É isso que a gente quer proporcionar para vocês e trazer como a gente está fazendo, implementando essa máquina dentro de centenas e centenas de centros automotivos espalhados pelo Brasil. Que pararam de depender de uma estrutura onde você não tem previsibilidade nenhuma de números, você não sabe o esforço que você vai colocar, quanto esse esforço vai te trazer para implementar algo com previsibilidade, onde eu sei que se eu investir R$1.000 vai voltar tantos R$1.000, e se eu quiser duplicar esse valor faturado ali na outra ponta, é só na outra ponta eu investir 2 vezes mais. Então, eu tenho, de fato, o negócio na palma da minha mão, o crescimento da minha empresa na palma da minha mão. Show? Perfeito. Para isso, a gente precisa ter uma estrutura à prova de erros e à prova do desespero, digamos assim. Para isso, nós estruturamos 4 pilares. Esses 4 pilares estão validados em mais de 300 oficinas. Autoridade é aquilo que vai te tirar daquela prateleira de preço, para que tu possa não brigar pelo mais barato, mas pelo melhor. E, dependendo da quantidade de intensidade que tu coloca nisso, tu ter fila de espera. Tu ter pessoas que pagam o dobro, o triplo, o quádruplo para ser atendido por você. É o momento onde as pessoas não olham mais para o teu preço e olham para o valor. Demanda é você sempre ter para quem vender e aquelas pessoas que você gosta de vender. Então, demanda é você nunca se encontrar numa situação onde, cara, para quem que eu vou vender? Eu preciso de mais pessoas. Você vai ter um fluxo constante de múltiplos canais, não só um canal, sempre trazendo gente para o teu ambiente de negociação, que via de regra é o WhatsApp ou ligação. Conversão é quando você tem um ambiente para organizar essas oportunidades de venda, para caso no final do mês haja por exemplo, uma necessidade, você possa bater a sua meta, você sabe para onde recorrer. Poxa, tá faltando aqui 200 mil para eu bater minha meta, tá faltando, sei lá, 10 mil que seja para bater minha meta, e eu sei que eu acumulei ali pessoas interessadas que chegam a mais de 100 mil, por exemplo, dentro desses orçamentos que foram enviados, não foram fechados. Vamos fazer uma promoção, vamos fazer uma condição especial para a gente bater a nossa meta de faturamento. É claro que quando a gente fala de conversão, não é só um sistema como esse, mas é todo o processo comercial onde eu transformo um atendente em vendedor. E fidelização é aquilo que vai fazer esse mesmo cliente retornar outras vezes para o teu ambiente, fazer com que ele trabalhe um pós-venda para que tu tenha não somente venda, mas recorrência com esses clientes. Legal, e eu queria até dar ênfase em algum desses pontos aqui, como por exemplo, já aconteceu várias vezes do cliente falar para mim assim: Anderson, eu tenho uma baita estrutura,
Anderson, eu tenho os melhores maquinários. Anderson, minha oficina é limpa, minha paredinha é branca, o uniforme do meu mecânico é limpo, cara, tudo limpo, tudo perfeito. Mas ele abre o portão da oficina e fica torcendo para que um carro entre lá dentro. E aí o cara investe em uma porrada de maquinário, o cara investe num pátio lindo, organizado, estruturado, e aí não tem a demanda para fazer o serviço. E aí eu pergunto para ele, cara, tu investiu 60 mil numa máquina, 50 mil na outra máquina, 20 mil na outra máquina, uma baita estrutura, mas tu não quer investir em uma máquina que vai te gerar cliente. É aquela verdade, tem dois tipos de empresa: a que espera o cliente vir para comprar e a que vai atrás de sempre ter clientes para vender. Aí eu pergunto, de que valeu todo esse investimento que você fez em maquinário, em ferramenta, em oficina, em estrutura, se tu não vai ter demanda para usufruir desses maquinários, dessas ferramentas? Então, hoje, o mercado está indo para um lado de que é muito mais interessante para o mecânico, para a oficina, ter uma baita estrutura com a oficina vazia do que ter uma estrutura pequena com a oficina cheia. Que é isso que está aparecendo. Então, por isso que a gente se posiciona no mercado como uma empresa que gera demanda. E aí, um ponto super importante, demanda de um serviço que você quer dar ênfase. Então, por exemplo, Anderson, trabalho com remap, eu vou colocar carros no teu pátio que querem fazer remap. Anderson, quero fazer troca de fluido do câmbio automático, vou colocar carro no teu pátio que faz troca de fluido do câmbio automático. Anderson, sou uma funilaria, quero só reparação, eu coloco o carro no teu pátio. Anderson, quero só carro médio e alto padrão, vou posicionar você para aparecer o seu anúncio para o modelo de carro que você quer. Então, o modelo de carro que tu quer, o perfil de cliente que tu quer, nós vamos colocar dentro do teu pátio para usufruir desse maquinário, dessa estrutura, desse sacrifício que tu fez para colocar essa unidade de pé. Então, uma coisa que eu quero que você entenda, o nosso principal objetivo é fazer o seu ter sucesso, porque eu só tenho sucesso se você tem. E aí é por isso que a gente se posiciona no mercado de uma maneira tão agressiva, abordando esses 4 pilares. Porque no primeiro, de que adianta tu ter uma ótima estrutura, ótima estrutura, ótima ferramenta, maquinário, parede branca limpa, se o cara só te procura pelo teu preço? De que adianta ter uma baita estrutura se tu não tem demanda no teu parque? De que adianta ter uma baita estrutura se tu só tem gente te chamando no WhatsApp brigando por preço? Todo mundo que entra no teu Instagram, que te chama no WhatsApp, não converte em carro no pátio, não converte em orçamento, em receita no caixa. E aí quando vira orçamento, não vira receita. De que adianta? Quando tu faz o serviço, tu não consegue fazer o cara retornar. De que adianta também? O cliente que ele volta, ele é muito mais valioso do que o primeiro, porque o primeiro tu pagou por ele, a volta dele tu não vai pagar por ele. E aí o que nós queremos fazer é com que o teu cliente que fez serviço contigo, ele volte com você. Então, digamos que o cara fez uma revisão preventiva com você. Quando é mais ou menos 5 meses, ele vai começar a receber mensagem automática da sua empresa para ele retornar. Porque é interessante você ter um faturamento 100% sustentável. E aí por isso que nós trabalhamos nessas 4 alavancas. Perfeito. Excelente. Matheusão, pode passar aí, viu? Pronto. Então, o que está dentro de autoridade? O que pode fazer com que você aumente a tua autoridade dentro do digital? E quem está falando do digital? Por que faz sentido ter uma autoridade digital? Por causa da escala, o potencial que tu tem de se comunicar com mais pessoas ao mesmo tempo. Então, a tua fachada se comunica com aquele fluxo de carros. A tua indicação se comunica com o potencial de network dos teus clientes. Mas um Instagram que é bem trabalhado, uma rede social bem trabalhada, com, por exemplo, X mil reais investidos em tráfego, vai te gerar número de visitas de potencial 1 milhão de visitas. Dependendo, obviamente, do tamanho da tua cidade. E o que está dentro de um posicionamento, uma autoridade bem feita? Primeiro, posicionamento claro. A tua autoridade, a tua rede social precisa comunicar-se com quem você quer atingir. É público premium, em termos de veículos premium, tá. O que eu preciso colocar em comunicação para comunicar-se com eles? Qual é o padrão audiovisual? Qual é a comunicação de dor que eles têm que o meu conteúdo dentro do Instagram pode se comunicar? Conteúdo que educa. O teu cliente, ele quer ver que você é um mestre, ou que a tua empresa é um mestre, porque aquele que ensina costuma ser o mais caro. Aquele que ensina costuma ter um valor melhor. Vamos tratar assim que é melhor. Então, se você traz conteúdo de valor, que agrega na vida do teu cliente, que muitas das vezes esse conteúdo, o cliente vai ver, cara, esse cara para estar ensinando isso com uma oficina, ele tem que ser uma pessoa ética.
Ele tem que ser uma pessoa de confiança. Então, o teu conteúdo que educa é um conteúdo que traz confiabilidade, tanto no sentido de que você sabe o que faz, quanto que você é confiável para fazer isso no veículo dele, sem fazer com que ele seja enganado. Padrão de atendimento. A tua autoridade precisa comunicar. Então, assim, existe alguns posicionamentos que vão comunicar algo mais de humor. Existe posicionamento que vai comunicar algo mais sério. Então, às vezes, aquela tua autoridade exibida na rede social vai dar uma prévia de como o teu cliente vai ser atendido dentro do teu ambiente. Entenda o seguinte, aqui a gente está falando também de humanização. A gente entra, às vezes, em uns perfis do Instagram de oficina que o cara parece uma revista de farmácia. É um bocado de foto de carro, um bocado de foto de, sei lá, um óleo ali. Cara, você precisa entender que as pessoas se conectam com pessoas. Então, mesmo que você às vezes tenha o mesmo serviço do fulaninho de tal, a forma de você se exibir nas redes sociais, a tua feição, o teu jeito de agir, teu modo de falar, a tua forma de tratar um cliente, isso tudo sendo gravado, documentado, postado no Instagram, isso vai trazer o quê? Identificação. Querem continuar aí? Próximo? Só queria trazer um ponto de observação, pessoal. A gente está comentando muito sobre posicionamento, por que é importante posicionamento. E assim, sendo bem direto, não tendo filtros no que eu vou falar, existe sempre uma grande objeção na parte de produção de conteúdo. Theo, mas é porque é muito chato. Theo, é porque eu não tenho um cenário ideal. Porque tá sujo minha oficina. Mas eu não tenho nenhuma pessoa que fala bem. Pessoal, se você trouxer todas essas objeções, você nunca vai produzir. E se não você ficar trazendo sempre essas objeções, não tem problema, deixa para quem quer ter resultado. Simples assim. Hoje, é comportamento das pessoas olharem uma empresa, elas estão confiando no bem delas, que muitas delas demoraram para têm um cuidado absurdo, elas estão confiando na empresa de vocês, esse bem, e elas precisam saber se vocês têm um cuidado com a empresa de vocês para saber se vocês vão ter cuidado com o bem delas, certo? Então é comportamento das pessoas antes de fechar algo hoje, pesquisar, olhar, ir lá no Google, pesquisar, ir lá no Instagram, pesquisar, ver como é que é o posicionamento da empresa, é comportamento. É realidade hoje, não é algo do futuro. É comportamento hoje. E aí ela entra lá, vê lá que não está bem posicionado, não tem um conteúdo, é só institucional. Última postagem 1 mês atrás. Não, mas não é importante. Aí o cara vai lá, pesquisa o teu concorrente. O que ele vai fazer? Vai fechar com o teu concorrente. Então, eu não quero fazer conteúdo, é muito chato, é muito ruim. É mesmo, é chato, é ruim. Mas precisa ser feito. E se você não quer fazer, deixa para quem quer fazer e quer ter resultado. Sendo bem direto ao ponto, pessoal. Esse é o jeito do Theo de falar. Perfeito, então, voltando aqui para o posicionamento, né? É isso mesmo. Presença consistente. Meu amigo, movimento gera resultado. Então, se você não está se movimentando, se o teu cliente vê o teu Instagram parado, ele sente que tu está parado. Então, se ele vê o teu Instagram sempre em movimento, serviços acontecendo, isso gera um gatilho de efeito manada, ele quer participar disso também. Ele vê movimento acontecendo, você ensinando outras pessoas, você acolhendo o cliente, mostrando para ele onde está o defeito, ele vê, cara, esse cara aqui, ele é diferente. Então, movimento gera resultado. E prova social visível, meu amigo, beleza, tu tá crescendo com indicação, tu tem um bom serviço. Quantos desses bons serviços você tem catalogado como prova social? E é uma combinação, né, Samuel, de um posicionamento claro, um conteúdo que educa, um padrão de atendimento, presença consistente, provas sociais visíveis, que vai fazer com que vocês aumentem o ticket médio de vocês, que vocês se tornem autoridade, consigam cobrar mais caro e saiam da prateleira de preço. Saia da concorrência. Legal? Pergunta aqui, matadora. Quantas vendas você perdeu no mês passado porque você não tinha vídeos gravados de depoimento dos teus clientes para passar para as pessoas que te pediram orçamento no mês passado e não fecharam porque acharam caro, mas que tivessem visto ali o depoimento do teu cliente, que muitas vezes foi enganado, que agora confia em você, que vê que você entregou um serviço de qualidade e ele fecharia contigo se tivesse esse vídeo e você não fez? Quão caro é isso, cara? Quão caro é perder esse resultado, essa quantidade de vendas? E não fez
só porque não pediu, porque se tivesse pedido, teria. feito. Porque vocês entregam um bom serviço. Exato. Só falta pedir. Lembrar de pedir. Processos, galera. É um Quem não processo, chora- é uma pergunta. Não mama, né? Quem não chora, não mama. Aí é louco. Vai. Vamos pro próximo. Deixa eu só dar ênfase aqui, que esse aqui para mim é muito importante. Quando a gente fala de posicionamento claro, a gente vê muitas empresas hoje no mercado que se denomina como especialista, mas ela não se posiciona como especialista. Por exemplo, a gente tem alguns clientes na nossa base que eles são especialistas em remap, mas os caras se posicionam como mecânica geral. Samuel, tu tem um Civic, pai, tu quer colocar Stage 2. Bota aí a BMW, pelo amor de Mano, Deus. BMW. Bota Tá a bom. BMW... Como é? 320, pai. 320i a M Sport. Sport, mancho. Vai. BMW 320 Sport, tu quer colocar Stage 1, né? Ou 2. Stage, certo. Beleza. Pronto. Tu vai em uma empresa que ela se posiciona como especialista em remap, de carros importados, que ainda tem isso também. Ou tu vai em uma mecânica geral que também faz remap. Se eu sou um cliente premium que quer ter o meu problema resolvido sem dor de cabeça, eu vou no especialista. Ei, mano, não, vamos voltar aqui que isso aqui dá um ótimo corte. Vai. Vou falar de novo agora, da BMW. BMW Sport. 320M Sport. M Sport, tá. Ó, Tipo, mim era naturalzão que eu faria. tu acha? Mas dá pra... Vai. Ó, vamos dar ênfase nisso aqui, porque esse aqui é um ponto super interessante sobre posicionamento claro. Porque quando a gente fala de posicionamento claro, a gente quer definir um especialista. E aí a gente conhece hoje muitas oficinas, inclusive, que estão conosco, que elas são especialistas em determinado serviço, mas ela não se posiciona como especialista. Vou dar um exemplo, né? Samuel, tu tem uma BMW 320i, correto? Correto. E aí, digamos que tu queira fazer um remap na BMW em Stage 2, correto? Beleza. Tu vai em uma oficina que se denomina especialista em remap de carros importados, ou tu vai em uma oficina mecânica que também faz remap. Especialista porque eu quero resolver o meu problema sem dor de cabeça. E aí um ponto, geralmente no especialista, qual que é a diferença? Tu sempre vai pagar mais caro, Mas não tem dor de cabeça. mas não tem dor de cabeça. Então, às vezes o cara até é especialista, tem um ótimo serviço, mas não se posiciona como especialista. E aí isso faz o cara entrar numa prateleira de preço, isso faz o cara ficar pegando o cliente ruim. O cara pode até ter uma Porsche, mas o cliente não é prêmio. O carro dele é prêmio, mas o cliente não é. O cara briga por R$100. Então, o posicionamento claro fala muito mais sobre o valor que o cliente vai ter sobre o seu serviço do que simplesmente o preço. Então, só o fato disso aqui, da autoridade ter esse posicionamento claro aqui, já resumiria tudo, que impactaria em todo o processo. Tem uma frase que me pegou e que foi, para mim, a tomada de decisão para a gente focar só em um nicho, né, que é o setor automotivo, e que mudou nossa vida focar só nesse nicho. Que é quando você é especialista, a concorrência é menor. Então, quando você é nichado, quando você é especialista em um subnicho dentro do setor automotivo, a concorrência é menor. Show, vamos avançar aí, pessoal, ver as próximas alavancas. Sabe que o pessoal tá apressado? Não é? Ó, cara, só desce um pouquinho mais, Matheus. Vamos lá. É isso aqui, ó. Não dá para aumentar faturamento sozinho. Não dá, meu amigo. O que dá é para você implementar canais de venda. E às vezes você está fazendo só o quê? O feijão com arroz e esperando sentir o gosto da picanha. Você precisa começar a fazer a picanha, meu querido. Como é que você vai fazer isso? É implementando canais de venda. É implementando o quê? Não só depender de indicação, mas tu ter... Olha isso. Cara, 8 possibilidades de tu arrancar dinheiro para tua oficina. 8 maneiras de você aumentar o número de clientes, o número de receita, aumentar o padrão de vida da tua família. O que está em jogo é a tua família, dono de oficina. E tu tá fazendo o básico, cara. Network. Qual é o ambiente que tu pode comprar para entrar, para achar mais clientes? Onde é que os teus clientes estão que tu poderia estar? Indicação estruturada. Tu está crescendo com indicação passiva, esperando o teu cliente indicar. Qual é o estímulo que tu poderia dar para os teus clientes te indicarem mais? Qual é o benefício? O que está na mente do teu cliente que faria ele te indicar? Ó, dica master. Contacta os teus clientes. Pega esse site, contacta os teus clientes que já te indicaram, já são clientes fiéis, que te indicam. Liga para eles e diz assim, cara,
Primeiro, eu te agradeço muito por todas as indicações que você fez para a minha oficina. Mas eu queria entender, a gente está estruturando aqui melhor o nosso processo de indicação, o que a gente poderia te entregar como benefício que te faria nos indicar mais? Geralmente o cara vai dizer, não, cara, fique em paz, eu indico tranquilo. Aí você insiste. Me diga, é o quê? Desconto, o que é? Ah, cara, poderia ser um desconto no próximo serviço. Aí você vai fazer a pergunta-chave. E o que mais? E essa pergunta pode revelar, que a gente estuda bastante sobre isso, que, cara, tem empresas que descobriram que o melhor benefício de indicação era 1 ano de Netflix para o cliente. Tem empresas que descobriram que é um moletom, uma caneca personalizada. E você precisa entender a mente do teu cliente. Então, um programa de indicação estruturado. Quer falar, Theo, alguma coisa? Só um ponto, né? Tu trouxe o exemplo de um Netflix, né? 1 ano de Netflix. Aí já vem na cabeça do pessoal. Meu Deus, caro demais. Boa. Mas quando tu tem um entendimento de quanto custa, e aí eu trago a importância novamente de você ter na palma da sua mão os números do teu negócio, quando você entende o que é o CAC, custo de aquisição por cliente, talvez não seja tão caro assim pagar um Netflix para ele te indicar e tu ter uma pessoa fechando a mais contigo. Tu já fez o cálculo quanto é o LTV da tua empresa? Quanto tempo normalmente o cliente passa comprando contigo? Quanto que ele coloca de dinheiro nesse tempo, né? Quanto ele coloca de dinheiro nesse tempo? Já fez esse cálculo? Imagina só, você fazer esse cálculo, ter esses números na palma da tua mão e tu descobrir hoje que vale a pena sim tu pagar esse Netflix ali durante 1 ano pro teu cliente para ele te indicar X clientes que vão passar. O teu ticket médio é X reais, eles vão passar X tempo contigo e durante esse X tempo vai valer a pena tu pagar isso. Você vai ter lucro nisso. Olha só. Então, às vezes, você precisa sair do operacional para ser de fato gestor e não só ter o conhecimento operacional da tua oficina. Tu precisa ter os números do teu negócio e tu precisa urgentemente trabalhar partes de captação do teu negócio. Justamente esses pilares que a gente está trazendo para vocês, que a gente já falou sobre posicionamento, agora a gente está falando sobre demanda. Beleza? Então, conhecimento dos números. Qual é o teu CAC? Qual é o teu LTV? Qual é a tua taxa de conversão média? Qual é a porcentagem de pessoas que chegam no teu WhatsApp, que agendam uma visita ao teu pátio? E dessas pessoas que agendaram a visita no teu pátio, qual é a porcentagem de pessoas que de fato chega no teu pátio? E dessas pessoas que chegam no teu pátio, qual é a porcentagem que converte? Pessoal, vocês precisam saber disso. Não é só gerar demanda. Não é só gerar demanda, é você ter um posicionamento, gerar demanda, converter e fidelizar, que é o que a gente vai trazer nos próximos pontos. E um número que você pode se basear, qual é o máximo saudável de eu ter um custo de aquisição de cliente? Existe um padrão médio de mercado, que é o teu LTV dividido pelo teu custo de adquirir cliente, ser pelo menos 3. Então, se tu pega lá, meu LTV, ou seja, quanto tempo meu cliente passa comigo, multiplicado pelo quanto ele me pagou, na verdade, o total que ele me pagou na quantidade de tempo que ele passou comigo. Então, se ele me pagou 3 vezes o valor de 2.000 e ele passou X tempo, é 6.000 LTV. Dividido pelo quanto que eu adquiro ele, tem que dar pelo menos 3. E aí, continuando, tráfego pago. Então, é você comprar a mídia. Meu amigo, coloca uma meta aqui para você. Diga internamente, eu vou ser o maior comprador de mídia da minha região. Eu vou ser o maior comprador de mídia da minha região, do meu nicho. Porque se não é você que está comprando, outra pessoa está comprando mídia e está aparecendo mais que você. E lembre-se, no Brasil, e não só no Brasil, o mais conhecido ganha do melhor. E aí, só uma observação, esse é um dos grandes motivos, né, Samuel? Que empresas de 20 anos estão perdendo para empresas de 2 anos no mercado. Porque nem sempre o mais antigo é o mais lembrado, pessoal. Exato. Quarto, influenciador local. Às vezes tem micro-influências ali na tua região que poderia gerar
um alto impacto com um valor baixo investido. Pessoas que comunicam, influências que comunicam aquilo que a tua empresa quer comunicar. Se a tua empresa se comunica muito com humor, um cara que vai se comunicar com humor. Se a tua empresa é uma empresa mais séria, que quer comunicar esse tom mais sério, esse tom mais, digamos assim, técnico, um influencer que é mais técnico. Então, tu precisa entender se aquele influencer comunica o posicionamento que a tua empresa comunica. Parcerias, qual é a diferença de parcerias e influenciador? Parcerias é quando você fecha com outras empresas que podem trazer clientes. É um jogo de ganha-ganha. Um ganha, o outro ganha. Então, sei lá, pode ser empresas que não prestam o serviço que tu presta à tua oficina, até outras empresas do setor automotivo, que tu pode fechar parcerias e ganhar dos dois lados. E até dando uma dica para vocês, pessoal, eu conheço oficinas que fecharam parcerias, por exemplo, e até deram como bônus de indicação também um determinado período de lavar o carro grátis em um lava-jato parceiro. Interessante. Entendeu? Isso gera valor para os clientes, faz com que eles indiquem, fica barato e você ainda pode fechar uma parceria para os clientes que são clientes já do lava-jato também fechem com você, uma vez de mão dupla. Entendeu? Então é uma dica de parceria interessante para que vocês possam já sair daqui com um plano de ação de prospectar e entrar em contato com, por exemplo, um lava-jato. Perfeito. Sexto, educação orgânica. Quanto de conteúdo tu poderia gerar, tanto em mídia vertical, Reels do Instagram, TikTok, Shorts, quanto em mídia horizontal, vídeos mais profundos dentro do YouTube, ensinando aquilo que tu sabe fazer, ou pessoas dentro da tua oficina, mecânicos ensinando, não precisa ser você. As pessoas perguntam assim, eu como dono da oficina preciso aparecer? Não, mas a tua oficina precisa ter um rosto, não precisa ser o seu, tá bom? E aí a melhor forma de você mostrar que você sabe é educando, é ensinando, porque você se coloca na posição de mestre. Sétimo, mídia física. Então, a gente é do digital, a gente briga muito por digital, mas não é por isso que você não pode estar em outdoors estratégicos, né? Então, assim, não vai comprar um outdoor que tu vai botar um QR Code e é numa avenida que os carros passam a 60, 80 por hora. Tu acha que o cara vai pegar rapidão, vai botar... Não vai. Então, se for investir em outdoor em um sinal... tu pode estar em mídia física, panfleto de outra empresa parceira, mas você precisa medir performance. Mídia física, facilmente você se engana. Você acha que por estar bonito, está eficiente, mas não está. Então, o que você precisa fazer? Se você for fazer, por exemplo, mídia física com QR Code, você precisa ter pelo menos um rastreador de UTM. O que é rastreador de UTM? Nesse QR Code, lá quando a pessoa cair, a pessoa interessada, o contato dela, dentro desse sistema você conseguir mensurar se ela veio ou não daquele outdoor, se ela veio ou não daquele panfleto. Então a Luri faz mídia física em evento, por exemplo, aqui na Autopar. Mas a gente sabe depois, cada lead que cai, se ele veio do QR Code da Autopar. Então é muito importante se atentar a isso. E eventos e mutirões, então é por isso que a Luri está aqui na Autopar, a Luri estava lá na Rede Autoprime, outro evento, para gerar conexão, apertar a mão, e você pode montar eventos dentro da tua oficina. Eventos que vão, por exemplo, tu vai conseguir patrocinadores, vai atrair pessoas para dentro da tua oficina, que essas pessoas vão pagar para estar lá para vender alguma coisa, as pessoas vão vir talvez para conhecer alguma coisa da tua oficina ou para conhecer outra coisa que tenha a ver com o teu mercado e que tu pode acabar fidelizando, puxando cliente ali e vendendo. Vamos lá, eu quero até compartilhar com vocês esse processo aqui, porque é algo bem interessante, né? A gente falou muito aqui sobre autoridade, falamos sobre geração de demanda, falamos como trazer impacto para dentro do teu pátio, mas antes de chegar no teu pátio, ele primeiro chega no teu comercial. E o processo que transforma o orçamento em serviço aprovado é exatamente esse orçamento aqui. Existem 3 momentos do cliente. O primeiro momento é quando ele descobre que é descoberta, ele descobre que você existe, ele descobre o teu serviço, e aí ele é um lead totalmente frio, ele acabou de entrar em contato com você. E aí quando ele entra em contato com você, ele vai obviamente solicitar um orçamento. E aí muitas das vezes, pelo menos hoje, 90% das oficinas que nós conversamos não tem um processo comercial muito claro. E os orçamentos geralmente não viram carro no pátio. Por quê? Porque ele não cria nenhuma conexão antes de fazer o orçamento. E aí um ponto, uma coisa que nós mais abordamos aqui: não se envia orçamento, se apresenta orçamento. É totalmente diferente.
Então, se o cara chegou na tua oficina hoje querendo fazer determinado serviço, o cara, opa, boa tarde, meu carro ele é um Corolla 2021 e eu preciso fazer uma revisão preventiva, ou preciso fazer um serviço específico. E aí o vendedor vai lá, tome, é X, pá. Aí envia o PDFzão para o cliente. E fica na expectativa de que o carro consiga, que o cara venha para o pátio ali, meu amigo. Dificilmente ele vai vir para o teu pátio. Por quê? Porque tu só enviou o orçamento e esse orçamento não teve fundamento nenhum. Esse orçamento ele precisa ter um fundamento muito claro. Vou te dar um exemplo. Fulano, tu quer fazer tal serviço, né? É legal. Fulano, traz só o carro aqui, porque tu trazendo o carro aqui, de repente a gente consegue já fazer um diagnóstico e aí a gente identifica que seja um serviço bem mais simples do que o esperado que você está almejando. E aí o cara traz o carro para o teu pátio e aí tu realmente vai fazer um diagnóstico profundo. E aí ao invés de tu mandar o PDF pro cara, tu vai fazer um vídeo. Fulano, ó, acabamos de levantar teu carro aqui no elevador, fizemos isso, analisamos que tem esse ponto aqui, e aqui tem pelo menos 2 ou 3 serviços que estão com uma necessidade urgente de você trocar, e temos pelo menos 3 serviços que não é uma necessidade urgente, mas que você vai precisar trocar daqui pelo menos 2, 3 meses. Eu te dou 2 opções. A primeira opção é tu fazer tudo comigo agora, ou a segunda opção é tu ficar no prego e querer vir fazer depois. Qual que tu prefere? A1 ou A2? Meu amigo, dificilmente o cliente vai querer dizer, não, volto mês que vem. Meu amigo, ele vai fazer tudo. Isso com um vídeo documentado. E aí tu são um cenário de lead frio para um lead quente. E aí, obviamente, quando se torna lead quente, vai para o carro no pátio. Então, a ideia de você passar isso para o cliente é você fazer um diagnóstico realmente preciso e fundamentado. Quando você apresenta um orçamento, é diferente de você enviar um orçamento. E aí, por isso que a gente consegue trazer impacto para o carro no pátio. E aí um ponto, digamos que o cara, você fez todo o processo, você apresentou o orçamento, você mandou um vídeo para o cliente, e aí o cliente parou de te responder. A gente tem uma métrica aqui que é de pelo menos 10 a 13% que fecha com a gente no primeiro contato, ou seja, cerca de pelo menos aí 87% não fecha no primeiro contato. E aí é onde a maioria das oficinas falham, que elas não fazem follow-up. E aí a gente já tem o follow-up estabelecido, por exemplo, no dia 1, primeiro contato, vídeo diagnóstico, pergunta aberta sobre o histórico do veículo. Então ele vai mandar um vídeo com um orçamento fundamentado, com a apresentação de orçamento, não com envio. E aí ele vai conseguir perguntar para o cliente, saber se realmente fez sentido para o cliente, se o cliente conseguiu compreender que a solução que a gente tem é realmente para resolver o problema dele no carro dele. E ele não respondeu, segundo dia 3. E aqui você vê a cadência, dia 1, dia 3, dia 7, dia 15, dia 30. Dia 1 você vai mandar o vídeo diagnóstico, no dia 3 você vai perguntar, tu conseguiu ver o vídeo diagnóstico? Surgiu alguma dúvida sobre o orçamento? Não é bom dia fulano, boa tarde fulano. Não, o cara está no meio da correria. E se ele for empresário principalmente, então a ideia que você passa para o cara, sempre a ideia tipo assim, tu conseguiu ver o vídeo que eu te mandei? Ponto de interrogação embaixo. E aí existem inúmeras estratégias de follow-up também que a gente pode fazer, que faz muito sentido. O vídeo bolinha, como por exemplo, o cara... É muito interessante o vídeo bolinha porque ele vai precisar clicar no vídeo para saber o que você está falando e obviamente ele vai se sentir interessado. Dia 7, você vai mandar isso aqui para o cara. Nova informação, parcelamento, garantia estendida, possibilidade de peça alternativa. O que eu estou dizendo, o que eu estou fazendo aqui? Eu mostrei para ele a minha solução de repente para ele não está dentro do cenário ideal dele e aí eu estou fazendo facilitações aqui para ele. Primeiro, parcelamento, eu posso pegar os juros para mim, visto que é um serviço que eu estava perdido. Eu posso dar uma garantia estendida, se eu dava 7, eu posso dar 14, posso dar 30, posso dar 2 meses, enfim. E uma possibilidade de peça alternativa, porque geralmente o orçamento que ele é apresentado, ele é feito com a peça que a oficina estipula. Se tu dá alternativa para o cara falando assim, tu pode fazer com uma peça diferente, só que aí a garantia vai ser totalmente diferente, porque eu não consigo te dar uma garantia total, porque se fosse com a minha peça eu conseguiria dar uma garantia. Então tu abre margem de negociação para o cara, deixando super claro, se possível até assinando um termozinho também de garantia. Dia 15, última tentativa direta. Ainda faz sentido esse reparo agora? Porque realmente você apresentou orçamento, falou para o cara que realmente a sua solução resolve o problema dele, mas não é uma necessidade agora no momento, por mais que você tenha dito que sim. E aí ou ele encontrou em outro lugar, ou ele fez mais barato, enfim. E no dia 30, regra de nutrição, dicas de manutenção, alerta de revisão, aqui ele já entra num estágio que se chama follow infinito. Ele vai para um estágio dentro do CRM,
onde no Kanban ele vai começar a receber dicas todo santo dia, ou pelo menos uma vez por semana ele vai receber dicas de manutenção, de reparo, dicas de economia, então ele vai ser nutrido ali novamente. Pode passar. E aí, pessoal, a gente falou sobre posicionamento, falou sobre geração de demanda, falamos agora sobre conversão. E eu quero fazer um rápido diagnóstico aqui com vocês. Quem é que considera ter um bom comercial? Fala aí, levanta a mão. Vocês consideram ter bons vendedores? Alguns aí, né? Bons vendedores. Vocês sabem quais são os tickets médios e as taxas de conversão dos vendedores de vocês? Quem é que sabe aqui que levantou a mão? Pois é, né, pessoal? Como é que tu considera um vendedor bom se tu não sabe qual é o ticket médio dele, não sabe a taxa de conversão dele? Pessoal, mais uma vez, trazendo a importância dos dados, dos números. Como você sabe que você tem boas pessoas se você não metrifica? Como é que você sabe que tem uma boa taxa de conversão se você não metrifica? Se você não sabe quanto ele vende, qual a porcentagem de venda? São dados subjetivos. Então isso é importante, pessoal. Metrifiquem o negócio de vocês. Legal? Vamos lá. Só um ponto aqui que é muito importante que você entenda para que é um follow-up, para que é essas estratégias que o Anderson passou. Um follow-up não é para vender, né, Anderson? Follow-up é para se reconectar. Então eu não vou fazer follow-up para puxar uma venda, forçar uma venda, eu vou puxar o quê? Cara, eu vou gravar um vídeo para o cliente, porque eu preciso me reconectar com ele. Então se não dá mais texto, eu vou para vídeo. Vou mandar um áudio, vou fazer um vídeo em selfie, uma ligação em selfie para o cliente. Vou fazer um vídeo bolinha para o cliente. A estratégia é se reconectar. Muitas vezes a gente se reconecta com o cliente mandando uma figurinha engraçada. Um cachorro com telefone. Cachorro com telefone. Ou então, pega o vendedor, bota ele no chão, como se ele tivesse morrido. Bate a foto dele e manda... Assim, eu já estou assim, aguardando a tua resposta e não aparece. Então, às vezes tu vai trabalhar essa parte também. Vamos avançar que o nosso tempo já está quase se esgotando aí, né? Pessoal, então por fim, vamos falar sobre fidelização rapidamente aqui para vocês. Falando sobre posicionamento, só relembrando, posicionamento, demanda, conversão e agora fidelização. Isso aqui vai de encontro ao que eu falei sobre o CAC, né? Então a gente tem um custo para trazer o cliente para dentro e a gente precisa fazer com que esse custo se dilua, fazendo com que os clientes voltem outras vezes para a gente para ficar mais barato. Ou seja, você já pagou o primeiro contato com ele já fechou a primeira venda, você tem que extrair o máximo possível ali do cliente, aumentando o teu LTV. Excelente. Como fazer isso? Né? A gente tem algumas dicas. Pós-venda. Um bom pós-venda. É assim que a gente faz uma boa fidelização. Ou seja, basicamente perguntar como é que foi a experiência dele com o serviço de vocês. Pode ser após o serviço, logo um dia depois você perguntar, e aí, como é que foi? Como é que tá? Deu certo? Como é que foi o teu atendimento? Isso também serve não somente para fidelizar, mas você também tem uma régua de como tá a tua entrega, a experiência do cliente com o teu produto / serviço. Show? E lembrando que... Pode falar, desculpa. Não, pode. Não, eu ia só comentar que não é só a questão da gente entender o quanto que ele está satisfeito, mas é a gente fazer ele voltar, como o Theo falou. Então, dependendo do veículo que ele tiver, o veículo não vai lembrar ele se a troca de óleo está perto, está longe. O veículo não vai lembrar ele no painel que a revisão ele precisa voltar e fazer de novo. Então você, como o cara que é o solucionador desses problemas, vai prevenir isso para o cliente. Vai construir exatamente esse lembrete de revisão preventiva ou, por exemplo, a próxima troca de óleo para ele se fazer. Então tu vai ser esse cara que vai ajudar ele a lembrar. Eu, por exemplo, esqueço, só me lembro porque o carro lembra, mas o teu cliente provavelmente vai esquecer se tu não lembrar. E aí, pessoal, não é para você ter um caderninho anotando, os seus vendedores terem isso. Hoje já tem soluções no mercado de sistemas automáticos que fazem isso por você, onde você configura, determinado tempo depois que ele fez o serviço com você, já é disparado a mensagem para ele em todos os canais, para que ele volte até você. Inclusive, é uma das soluções que a gente entrega aqui dentro da Aluri Digital. Perfeito. Vamos lá? Passando. Bora, Mateusão. Ó,
Então aqui, ó, a gente tem uma frase: enquanto você espera a próxima indicação, a oficina concorrente está anunciando para os motoristas que seria seu cliente, para os donos de carro, que seriam seus clientes. Uma tem sistema, a outra tem esperança. Você está onde? Você tem sistema, você tem processo, você tem estratégia ou você tem esperança? E aí, a gente deixou uma tarefa de casa, um plano de ação rápido. Mínimo, o básico, o feijão com arroz que você precisa fazer nas próximas 48 horas após ter saído. Se vocês saírem daqui e executarem isso daqui, já vou ficar feliz. E aí eu quero que vocês mandem o feedback pra gente. Primeiro ponto, complete o teu Google Meu Negócio com fotos da oficina, vídeos. Peçam para os clientes de vocês mandarem avaliações, isso vai melhorar o posicionamento. Segundo, liste 20 clientes inativos e mande mensagem, lembrando de uma revisão, clientes antigos que já fizeram algum serviço contigo. Terceiro, separe R$500 para o primeiro anúncio, já localizado no teu bairro, para você gerar mais demanda. Definir quem na recepção é o dono do follow-up no WhatsApp, ou seja, quem é o responsável por fazer esses lembretes, tá? Escolha sua bandeira de posicionamento. Vai atingir cliente premium, vai atender mais clientes generalistas, todos os perfis. Você precisa definir isso. Boa. E pode rolar aí, Matheusão, para finalizar. Pode passar. Então aqui o QR Code. Se você deseja conhecer essa solução mais aprofundadamente, a gente quer te entregar um diagnóstico 100% personalizado, entendendo mais a fundo tanto o que tu tá tendo de defeito, que está te possibilitando de crescer, quanto as alavancas de crescimento que tu ainda não está desenvolvendo, que podem blindar. Qual é a melhor estratégia? Vamos lá. Melhor estratégia para você não falir sua empresa. Aí você sempre está crescendo ela, meu irmão. Então o que a gente vai te trazer são soluções de alavancas para você sempre estar crescendo a tua empresa, mais que a inflação, mais que o teu concorrente, mais que o teu padrão. Então a Luri, ela às vezes assusta alguns tipos de resultado que a gente exibe de cliente, porque a galera não está acostumada a mexer nas alavancas de crescimento. É por isso que a gente cresce muito rápido como empresa. Por exemplo, 5 meses a gente saiu de 50 clientes para mais de 270, quase 300 clientes com processo, com entrega, com transformação. E é por isso que a gente gera resultado para o cliente, porque a gente sabe quais são essas alavancas que, quando mexidas aqui, transformam o resultado do outro lado. Então, estava na frente aqui. Pode colocar seu celular, aponte aí, se cadastre, que a gente quer apertar a sua mão e conversar com você e te passar um plano. Vamos para cima. Por fim, vocês têm 2 opções agora. A primeira opção é tentar fazer tudo isso, que a gente trouxe um plano para vocês mais resumido e vocês tentarem fazerem sozinhos. Ou a segunda opção, que é fazer com a maior assessoria de marketing e vendas para sinais automotivos do mercado, mais de 300 clientes ativos, vários clientes espalhados ao redor do Brasil todo, para implementar isso por vocês, junto com vocês, pegar na mão de vocês e fazer vocês se tornarem mais um case de sucesso da Luri. Então, se você escolher essa segunda opção, está aqui o QR Code, estaremos juntos com vocês nessa meta e a sua meta vai ser a nossa meta.